Olá pessoal, tá tudo bem com vocês? Eu sou Eldio Batista e o vídeo de hoje é para falar um pouquinho sobre a segunda dimensão do ego, que é a presença. Antes de comentar sobre algumas características da segunda dimensão do ego, me vem comentar sobre duas coisinhas rápidas. A primeira é sobre como as pessoas costumam buscar bálsamos para sua vida. Então elas fazem isso sem perceber até, muitas vezes, em tudo. Então, uma dessas coisas é a internet. Então, elas vão lá e procuram muitos atenuantes para sua existência, talvez tão sofrida. Então, elas procuram divertimentos, coisas que as façam se sentir melhor. Então, muitas vezes elas buscam algo que elas entendem que se chama, ou que pode atribuir o nome de autoajuda, de motivacional, etc, etc. E eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que não é essa a minha intenção. Eu não tenho intenção de oferecer bálsamos transitórios, aumentar a ilusão existente no planeta. É justamente o contrário disso. E por que, que eu digo isso? Porque o foco aqui, independente de qualquer outra questão que se afigure, é o da evolução pessoal, é o do crescimento, é o da resolução dos problemas, é o da visão real da realidade, de você sair da Matrix. E isso é uma coisa que, como qualquer processo evolutivo, qualquer processo educacional, qualquer processo de treinamento, seja no que for, ele pressupõe sofrimento, ele pressupõe desconforto, ele pressupõe você parar ali, não, peraí, não é por aqui, eu tenho que ir por ali, e você repensar suas coisas. E isso dá trabalho. Isso é uma coisa que poucas pessoas estão dispostas a fazer. Quando você começa qualquer coisa, quando você se decide a fazer um novo empreendimento na sua vida, eu vou tentar ser jogador de futebol. E aí você chega num clube e vai fazer um teste, você passou a vida inteira ouvindo a opinião da sua mãe, do seu tio, do seu primo. Aí você jogava a bola lá no campinho, sua mãe ia lá, nossa filho, você é muito bom, você jogou muito bem. E aí você passou um tempinho, seu tio falou a mesma coisa, seu pai também. Quando você chega no clube para fazer um teste, o técnico vai olhar para você e vai falar, cara, você é ruim, você precisa melhorar nisso, nisso, nisso e nisso. E aí o que, que você vai fazer? Você vai ficar desiludido. Você vai ficar numa situação na qual você nunca esteve, para a qual você não se preparou. Então, como é que fica? E aí você tem que escolher se você quer continuar esse caminho ou não. Você vai ver pela primeira vez na vida que ele inclui pedras no seu caminho, que não vai ser tão fácil assim. Você vai ter que enxergar aonde você está agora para ver onde você quer ir. O seu GPS interno, ele é a mesma coisa que um GPS normal de um carro. Ele precisa de um ponto de partida para ter um ponto de chegada. Sem isso, não tem como. E a segunda questão, que eu já trouxe aqui de outras formas, em outros momentos, é de que a intenção dos vídeos não é esgotar os assuntos em si, é apenas trazer um pouco deles, produzir algum desconforto, alguma reflexão e gerar algum posterior crescimento. Muito bem, então. Sobre a segunda dimensão do ego, a presença, como a gente pode entender? Eu entendo que ela é um pouco mais sutil, um pouco mais abstrata. Sua percepção requer um pouquinho mais de esforço do que a primeira. A primeira dimensão é a desilusão. Não é difícil você perceber que você tem que se desiludir perante a realidade, você tem que saber onde você está para saber onde você quer ir. Só que quando isso acontece, quando você sente lá uma profunda desilusão em relação ao que quer que seja, praticamente todas as pessoas, quando se veem nessa situação, elas querem fugir. É automaticamente, você nem pensa nisso. As pessoas já automaticamente procuram, buscam desesperadamente ter um alheamento à realidade. Então, eu quero fugir. Porque no fundo você aprendeu, é feio, é ruim, você sabe que não é uma coisa legal. Então, é aquela coisa horrorosa que você não quer olhar. Ah, eu não quero olhar para isso. E é aí que está o X da questão. Um exemplo bem básico, bem simples. Se você é dono de uma empresa e você quer fazê-la crescer, você vai ter que olhar para todos os aspectos dela. Cara, ela é ruim nisso, precisa disso, precisa daquilo, e ela é boa nisso, nisso e nisso. E eu tenho que olhar para tudo isso e administrar isso. Então, a segunda dimensão do ego,
consiste basicamente em se adquirir, em se trabalhar a capacidade de ter uma inteligência emocional capaz de lidar com a realidade das coisas sem entrar de cabeça nessa realidade das coisas. Isso é uma outra questão importantíssima e fundamental, também bastante abstrata. Olha que interessante. Você precisa, em seu processo evolutivo, ser capaz de olhar que as coisas não são aquilo que você gostaria que fosse, enxergar uma realidade que muitas vezes é horrível, ver que ela é real naquele momento, mas não entrar de cabeça nela, pois você já é capaz de entender que ela não possui essência, que ela não é eterna nem imutável. Ela é um momento que precisa ser enxergado na íntegra, só que você não pode mergulhar nisso. Você não pode se identificar com essa questão. Esse é um detalhe dificílimo na vida e que faz toda a diferença. Olhar a realidade e não entrar de cabeça nessa realidade. Ser capaz de entender que essa realidade, no fundo, não é real. Ela não condiz com a essência do todo. Antes disso, ela é uma criação dos seres, por estarem numa vibração baixa. A partir disso, então, é preciso estar presente. É aquele momento em que você olha a situação, o mundo está desmoronando à sua volta, mas espera aí, não, eu estou aqui, eu estou firme, eu estou enxergando todas as questões e agora eu posso lidar de uma forma muito melhor, muito mais capaz com todos esses problemas, com todas essas questões que eu preciso resolver. Essa dimensão inclui o sair da casca, inclui o amadurecimento. O amadurecimento que Jung costumava chamar de individuação. Quando o ser está lá caminhando em seu processo evolutivo, chega num ponto que o ego pode escolher. Ou ele caminha para o aspecto alimentar a si mesmo, o ego, ou ele solta e se permite se tornar um adulto, se permite crescer, evoluir, soltar o ego. E essa dimensão encerra como seu ponto de bifurcação, com a palavra-chave, ao se compreender essas questões, a coragem. A coragem para estar presente para todas as situações, para ser capaz de lidar com todas as questões da forma como você gostaria de fazer isso, da melhor forma possível. É o que todo herói é capaz de fazer. Se você prestar bastante atenção em todos os filmes, livros, histórias de heróis que você conhece, eles são capazes de fazer isso. Bom, pessoal, creio que essa ideia central, não é toda, como eu já falei em outros momentos, mas é a ideia central da segunda dimensão do ego. Muito obrigado, até a próxima. Se acharam interessante, se inscrevam no canal, compartilhem com um amigo. Brigadão e até a próxima.